Fala, meu amigo, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para aprendermos com a genuína palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre vínculos que precisam ser rompidos para que nós venhamos receber as promessas do Senhor, para que nós venhamos tomar posse das promessas do Senhor. Quando nós falamos em vínculos que precisam ser rompidos, nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 12. Capítulo 12, o verso 1, o verso 2 e o verso 3. O verso 1, ele fala de algumas coisas que precisam ser feitas, ordenada por Deus a Abraão, para que no verso 2 e 3 ele venham receber as promessas do Senhor. Quando nós falamos em vínculos que precisam ser rompidos, é a exigência de Deus, ou seja, exigência que Deus fez a Abraão. Quando nós vamos para o verso 1, nós vamos ver que Deus ele fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e sai da casa do seu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus ele faz 4 exigências de Abraão. E no verso 2 e no verso 3 nós vamos ver que Deus ele faz promessa a Abraão se assim fizer como Deus no verso 1 ordenou. Quando nós vamos à primeira ordenança, que é sai da sua terra, nós vamos ver que Deus ele estava falando para Abraão romper com os vínculos da cultura, da terra ou do ambiente a qual ele vivia. Quando nós vamos ver aonde Abraão ele vivia, nós vamos ver que era um lugar de idolatria, ou seja, a cultura do lugar era uma cultura de idolatria. E quando Deus ele fala para Abraão sair daquela terra, Deus estava falando para Abraão tirar todo vínculo com aquele ambiente, com aquela cultura. Quando nós falamos cultura, nós falamos de costume. Costume é coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. São coisas costumeiras que passa a ser uma cultura de uma região, de um lugar, ou seja, todo lugar, toda região, existe uma cultura por causa dos costumes. São decisões tomadas, são hábitos, são atos, são palavras, são ensinamentos que formam uma cultura. E a cultura daquele lugar é uma cultura de idolatria. Nós vamos ver que o pai de Abraão, ele era um escultor, ele era alguém que fabricava ídolos. Nós vamos ver que a idolatria ali era um deus lunar e o ambiente era um ambiente abominável a Deus. E Deus ele fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, arranca as raízes dessa terra, porque esse ambiente é um ambiente que eu abomino. Nós vamos ver que no livro de Isaías, capítulo 2, verso 8, diz assim: também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos e aquilo que seus próprios dedos os fizeram. Ou seja, o homem ele deixa de adorar o verdadeiro Deus, o Deus Criador, para adorar algo que foi criado pelo mesmo, ou seja, pelo próprio homem. E isso se torna abominável a Deus. É por isso que é necessário que muitas das vezes nós venhamos sair da terra a qual nós estamos vivendo, sairmos do ambiente a qual nós estamos vivendo, ou seja, deixemos toda a cultura, todo o costume, toda a doutrinação, toda a filosofia que venha nos tirar da presença ou tirar daquilo que nós precisamos, te dê um vínculo mais completo com Deus. A segunda coisa que nós vemos é que Deus ele manda também a Abraão sair do meio da sua parentela. Quando nós falamos parentela, nós temos que entender que parentela pode ser um vínculo afetivo, como também pode ser um vínculo biológico. Essas pessoas sempre estão próximas de nós, essas pessoas são as pessoas mais chegadas. E muitas das vezes, essas pessoas nos fazem, por influência, tomar decisões que não são decisões corretas diante de Deus. Muitas vezes nós deixamos de adorar, nós deixamos de nos comprometer, nós deixamos de tomar decisões significativas da nossa vida diante de Deus e na direção de Deus para tomar decisões que as pessoas querem que nós a fazemos. E isso se torna um pouco perigoso. É por isso que nós temos que entender que existe ou tem que existir uma exclusividade, ou seja, Deus ele tem que ser primazia na nossa vida. Deus ele tem que ser primazia em nossas decisões. No livro de Marcos, capítulo 6, no verso 4, diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e a sua casa. Ou seja, muitas vezes a nossa fé é ignorada pelas pessoas que estão próximas de nós. A nossa fé é desprezada por pessoas que estão próximas de nós. E isso se torna um pouco difícil de nós termos uma vida exclusiva
diante de Deus. Nós temos que entender que existe a chamada nesse verso, nesse capítulo. Nós vamos ver também que fala de chamada, e quando nós falamos de chamada, nós entendemos que existe uma chamada geral. Uma chamada geral é uma chamada coletiva, ou seja, Deus chamando um povo, Deus chamando uma nação, Deus chamando uma igreja. Isso aí é uma chamada para todos, mas nós entendemos que existe também uma chamada individual, que nós chamamos de vocação ministerial. Quando nós falamos ministerial, nós estamos falando de serviço, ou seja, nós somos chamados de forma vocacional para um serviço exclusivo diante de Deus. Todos nós somos chamados, todos nós somos vocacionados para fazer algo específico para Deus. Ou seja, a nossa vida, ela tem como ter prioridade fazer a vontade daquele que tem nos vocacionado. O nosso ministério tem que ser um ministério exclusivo daquele que tem nos comissionado, tem nos chamado para fazer uma grande obra. E muitas das vezes a influência das pessoas que estão em torno de nós nos atrapalha de tomar decisões ou fazermos aquilo que realmente é interessante e é correto diante do Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa que nós vamos ver aqui no texto, no verso 1, é que Deus também manda que Abraão ele saia da casa do seu pai. Quando nós falamos em casa, nós falamos de segurança, de conforto. Quando nós falamos de pai, nós falamos de providência. E Deus fala para Abraão deixar sua casa, a casa do seu pai, e também deixar o seu pai. Então nós estamos falando que Deus está falando a Abraão, agora a segurança da tua casa e a providência do teu pai vai ser comigo. Apesar que Abraão ele já tinha bastante poder aquisitivo, ele já era uma pessoa próspera. Mas quando Deus chama, ele não chama só com a intenção de abençoar no sentido material, mas quando Deus chama, ele quer nos abençoar materialmente e ele quer nos abençoar espiritualmente. Mas nós temos que tomar uma atitude, nós temos que tomar uma decisão. Essa decisão é se comprometer com um chamado específico de Deus. Nós entendemos que Deus ele chama, ele capacita e ele dá o respaldo. Ou seja, Deus não chama ninguém para morrer na praia. Deus não chama ninguém para ser decepcionado lá na frente. Ou seja, quando ele nos chama, ele nos dá as ferramentas necessárias para que nós venhamos ser realmente pessoas vitoriosas naquilo que Deus ele tem colocado em nosso coração. Então era necessário que Abraão ele conhecesse a verdadeira casa, a verdadeira segurança é estar debaixo, submetido às ordenanças de Deus, à palavra de Deus. Quando nós estamos submetidos à palavra do Senhor, independente da situação ou do lugar a qual nós estamos, nós encontramos segurança no Senhor. Abraão ele tinha que entender que o Senhor era o Deus da providência, ele era o Jeová Jireh, aquele que tem dado a providência ou dará providência ou daria providência para Abraão em todo o caminho a qual ele viesse percorrer, a todo caminho a qual ele viesse a andar. Então é necessário que nós venhamos compreender que a casa espiritual é debaixo ou submetido à palavra de Deus e a providência está em Deus. A Bíblia diz aqui no livro de Lucas 14, verso 26, se alguém vir a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, é necessário, quando somos chamados pelo Senhor para sairmos da nossa casa, do nosso conforto, nós temos que dizer não às nossas vaidades, não às nossas vontades. Ou seja, nós temos que novamente, em primeiro lugar, negarmos a nós mesmos. E isso aborrece muitas vezes as pessoas que estão próximas de nós, porque quando nós aprendemos a dizer não para nós, se torna mais fácil nós dizermos também não para as pessoas que estão próximas a nós. Dizer não a uma esposa, dizer não a um filho, dizer não a um parente, porque nós entendemos que nós não podemos ser movidos por emoções, mas nós temos que ser movidos por certeza, por garantia que Deus ele está no negócio, ele está fazendo a coisa certa. Então, a Bíblia diz para ele sair da casa do seu pai, ou seja, ele agora confiar simplesmente na palavra do Senhor. Então, nós vamos ver novamente que Deus ele fala para Abraão, Abraão, você vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava falando para Abraão, você vai para um lugar desconhecido, um lugar que você não conhece.
E quando nós falamos de lugar que nós não conhecemos, nós como ser humano, nós sentimos medo, nós sentimos receio, porque nós procuramos sempre ter segurança. E uma coisa que nos deixa seguro é quando nós dominamos o lugar ou a situação a qual nós estamos vivenciando. O homem, quando perde o domínio, ele tem medo, porque ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe o que vai suceder. E Abraão, ele tinha que ir para uma terra que ele não conhecia, ele tinha que sair da estabilidade que ele tinha ali naquela terra para ir para um lugar desconhecido. Nós, como ser humano, nós queremos ter sempre uma estabilidade emocional, uma estabilidade profissional, uma estabilidade financeira, porque nos deixa seguro. Mas quando nós somos forçados por ordem do Senhor a ir para um lugar que nós não conhecemos, nós temos que ter fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 8, pela fé Abraão foi chamado e obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber a herança. Ele não sabia por onde ia. Ou seja, nós vamos ver que é necessário ter fé. Quando nós temos fé, nós obedecemos a ordem do Senhor. Quando nós temos fé, independente da situação, da ocasião, nós sabemos que quando nós não estamos no domínio, Deus está no domínio. É Ele que peleja, é Ele que luta, é Ele que nos dá a sua vitória. Então é necessário que nós venhamos obedecer ao Senhor. Então, rompendo os vínculos, para que nós venhamos romper os vínculos, nós temos que sair da nossa terra, nós temos que sair do meio da nossa parentela, nós temos que deixar a casa do nosso pai e nós temos que ir para uma terra do desconhecido, mas é o lugar onde nós vamos obter a vitória e a bênção do Senhor para todo sempre. Que Deus possa nos abençoar e lembrando que sempre será vitória.